Segue explicando, elaborando isso o Alter Rebbe, o como Avrahman, Chacham, Vetzadik, como um pai misericordioso, sábio e justo, Hamakebno, que às vezes ele dá umas palmadinhas no filho. Então ele nos diz, se o pai faz isso, e o filho, melhor do que ninguém, deveria conhecer o pai, saber que o pai é um homem piedoso, misericordioso, é um homem sábio e um homem justo. Então, não é que ele está dando essas palmadinhas por sadismo, prazer ou qualquer outro motivo, não. Então, qual deve ser a atitude e a reação do filho nessa situação? She'ein leben chacham lafoch orev lanus למצוא לו עזרה או אפילו מליץ יושר לפני אביו הרחמן והצדיק וחסיד. Ele nos fala que um filho sensato, um filho sábio, ele não deve, nessas situações, dar as costas, virar as costas para o pai, virar a nuca para ele, ou fugir dele, ir procurar socorro, auxílio fora, ou procurar alguém que interceda por ele, não é? Alguém, chamar lá o tio para falar com o pai ou o que for, alguém que interceda por ele diante do pai, sabendo que o pai é uma pessoa misericordiosa, justa, bondosa. Então, se o pai ele está tomando essa atitude mais severa, mais austera, o filho sábio deve saber que isso tem uma razão de ser, porque ele conhece o pai, sabe que o pai é um homem misericordioso, piedoso, um homem sábio e justo. Então ele não tem que fugir do pai, não tem que virar as costas para ele, ele não tem que ir buscar socorro fora, não é? Ou buscar alguém que interceda, um advogado que interceda por ele. Sim, o filho, sabendo disso, ele deve se conscientizar, saber, deve ser que ele fez uma coisa errada para o meu pai, que é tão bom, tão justo, tão sábio, tão misericordioso, para ele estar dando umas palmadinhas, deve ser sinal que eu fiz alguma coisa errada, e ele, com seu amor, quer me endireitar. Então aqui a pessoa, em vez de fugir, ou em vez de chamar alguém para interceder, ou buscar socorro, o contrário, ele tem que se alinhar o seu semblante com o pai, ele não tem que dar as costas ao pai, não tem que se virar nem fugir, ele tem que, pelo contrário, como ele diz, endireitar seu semblante com o pai, ou seja, procurar meditar e refletir, fazer uma introspecção, um balanço pessoal, o que de fato eu fiz de errado, que justifique que meu pai, sábio, justo, piedoso, esteja agindo de forma enérgica. Então o que eu posso fazer para corrigir isso? E não fugir de lá, não dar as costas para ele, não ir pedir socorro para alguém. Pelo contrário, ficar junto do pai, alinhado com o pai, Yashar Echezufaneimo, Imaviv, Panim Bepanim, face a face. Nós já vamos ver também qual o significado desse face a face, Lisbol hakaotav be'ahavá, e aceitar e receber essas palmadinhas com amor, sabendo que o pai não gosta de dar palmadas, pelo contrário, o pai até sofre com isso, porque o pai dele é misericordioso, é bom, é piedoso, é justo, ele não gosta de dar palmadas, mas se ele está dando essas palmadas, ele está fazendo isso por amor, não simplesmente por uma punição, um castigo ou vingança, mas por amor ao filho, com o intuito de endireitá-lo, letov lo kolayamim, para trazer o bem para o filho, para toda a sua vida, por todos os dias. Então ele nos diz, assim também deve ser a reação de um Yehudi diante do Pai Celestial, seja em qualquer situação e circunstância da vida, mesmo quando a pessoa esteja sofrendo, ele deve se manter alinhado face a face com Deus e receber, aceitar essas palmadas e fazer aceitar isso com amor, sabendo que isso também é uma expressão de amor de Deus. Ele vai nos explicar aqui o que significa alinhar o semblante, estar face a face com Deus sem dar as costas a Ele. Por assim dizer, tem gente que na hora do sofrimento, quando as coisas não estão indo exatamente como eu queria ou gostaria, então a pessoa se revolta, se rebela contra Deus, dá as costas a Ele. Ele diz, não, nessas situações a pessoa deve manter-se alinhada, continuar face a face com Deus. Então ele vai nos explicar o que significa face a face, como a gente já viu em vários lugares na Hassidut, que é a palavra panim,
face, semblante em hebraico, também a raiz da palavra pnimiut, que significa âmago interior, a parte mais íntima, mais interna. Na realidade, a nossa face deveria refletir o nosso pnimiut. E nas pessoas alinhadas, nas pessoas que não são hipócritas, falsas, de fato, aquilo que aparece na sua face semblante é aquilo que elas estão sentindo, aquilo que está no seu interior. Portanto, panim, face semblante, reflete o interior. Mais do que isso, nós vimos em diversos lugares na Hassidut que existem dois tipos de fluxo divino, existem dois tipos de dádiva. Quando Deus dá a energia vital divina, existem duas formas disso ser dado ou entregue. Existe aquilo que é dado expondo a face e o semblante, e existe aquilo que é dado como pelas costas, jogando por trás, pela nuca, jogando por trás dos ombros. Se explica que Deus criou o mundo de forma que tudo fosse equilibrado para possibilitar o livre-arbítrio. Deus queria que no mundo existissem forças equilibradas, forças do bem e também, correspondente a elas, forças do mal. Então, o mal também foi criado por Deus, né? Com essa finalidade, com esse objetivo. Mas o que Deus quer de fato? Deus quer o bem, Ele quer que a pessoa escolha o bem. Mas essa escolha só vai ser válida se a pessoa tiver liberdade de escolha. E se ela tiver opção, que ela escolhe o bem não por falta de alternativa, mas porque é uma escolha dela. Então aqui há a alternativa do mal. Então para isso tinha que existir o mal também. O mal foi criado por Deus. Porém, e por isso o mal também alimentado recebe sua vida e existência de Deus. Porém, existe uma diferença, o fluxo de vitalidade divina, que vem para o mal, por assim dizer, ele vem pelas costas, pela nuca, não pelo semblante. Assim como uma pessoa que por qualquer motivo técnico, ela tem que dar algo para um inimigo odioso seu, tem que dar, fazer o quê? Mas quando ela dá, ela nem quer olhar para a cara do inimigo, aquela pessoa é tão odiosa, tão repugnante, que ele nem quer mostrar o seu semblante para ela, nem ele vira a cara, ele nem quer olhar para ela, e nem quer ser visto por ela. Se já tem que dar, ele dá jogando pelas costas. Assim também é a transmissão do fluxo divino vital que vem para as forças do mal, que isso é dado na linguagem mística, por assim dizer, usando essa metáfora, é dado pelas costas. Diferente disso, aquilo que é dado de frente, mostrando o semblante, e quando uma pessoa tem que dar algo para o amigo, ela faz questão de olhar para ele, dar um sorriso, de demonstrar o seu carinho, de estar face a face, né? Mostrando a sua face para ele, ou seja, ele está expressando que isso é algo que vem do seu pnimiut também, que vem do seu interior. Da mesma maneira, aquilo que Deus dá para o bem, para o bom, é aquilo que vem do seu semblante, aquilo que vem do íntimo de Deus, do âmago de Deus, que é o bem. Deus deseja o bem, isso é que ele aprecia, né? Isso que a gente fala também na bênção sacerdotal, Yair Hashem panav elecha, que Deus ilumine, resplandeça o seu semblante para nós. Então esse é o conceito de panim bepanim. Aqui ele vai nos dizer que tem que estar alinhado o semblante divino com o nosso semblante. Ele vai explicar agora o que significa o semblante divino, o que significa o nosso semblante. Primeiro ele vai começar elaborando o que é a face de Deus aqui, essa metáfora, o semblante de Deus. Depois ele vai nos dizer também o que representa o nosso semblante. Então ele nos fala, claro que Deus não tem corpo, nem expressão corpórea, nem cabeça, nem face, nem nuca, etc. São metáforas. Ele nos diz o que representa e simboliza acima o conceito de semblante, que semblante está relacionado também com primiut, com o âmago íntimo. Isso expressa o aratzon ve'acheshek, a vontade e o desejo, asheravinu shebashamayim mashpia lebanav kol tuv olamim, a vontade e desejo do nosso Pai Celestial, de Deus, de transmitir para os seus filhos aquilo que há de bom e do melhor, um bem permanente e definitivo. Vechayei nefesh veguf, Deus quer ser o provedor de tudo que necessitamos, tudo que é vital para nós, seja na área espiritual, como também na área física e material. E Deus quer nos conceder, isso é o semblante divino, Ele quer nos dar tudo isso de bom grado, be'ahavá, veratzon, com amor e boa vontade, vachasheka, vachafetzá, com desejo e prazer. Então isso significa estar alinhado com o semblante divino.
termos da analogia, ele quer nos dizer que o fluxo divino que vem para Bnei Israel, ele é proveniente, derivado de amor, de vontade, de prazer, etc. Isso é chamado de panim, de semblante, entre aspas, de Deus. Isso se expressa e chega a nós através do quê? Através da Torá. Através da Torá a gente se alinha com o semblante divino, Alidei Torat Chaim. Porque Sheir Etzonoid Barach, porque aqui se fala de obter o fluxo de bom grado, de boa vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A Torá expressa a vontade divina, Asher Natan Lano, por isso Deus nos deu, nos outorgou a Torá, para que a gente tivesse acesso à vontade divina, para que a gente pudesse cumprir e realizar a vontade de Deus, praticando as mitzvot. Como está escrito no versículo, que Beor Panecha Natata Lano, como a gente diz na liturgia, que Beor Panecha Natata Lano, Deus, com a luz do teu semblante, você nos concedeu Torat Chaim, a Torá da vida, Lasot Baretzono, que através da Torá nós podemos preencher a vontade de Deus e com isso se ligar, com isso atrair a luz do chamado semblante divino. Isso nos é propiciado, nos é viabilizado através da Torá e seu cumprimento. Então essa ashpa, esse fluxo que Deus emana para o Yehudi com vontade e prazer, isso ocorre, isso nos vem, chega até nós através da Torá. Uma vez que a Torá reflete a parte mais profunda da vontade de Deus. E quando nós guardamos a Torá, com isso o Yehudi está se vinculando com o âmago da essência da vontade divina. E dessa forma ele também desencadeia e atrai que Deus lhe transmita essa vitalidade, uma energia que é dada com vontade e com prazer. Sobre isso foi dito Beor Pnei Melech Chaim Uretzono Vechulei. Então sobre isso é o que nós falamos na Midah, na nossa liturgia, pois na luz da sua face Deus nos dá a Torá da vida, etc. E assim nós dizemos também num versículo em Mishlei, no livro dos provérbios do rei Salomão, pois na luz da face do rei a vida, seja o próprio semblante do rei, ele transmite vida e sua vontade, etc. E aqui nós estamos nos referindo ao rei de todos os reis. Seja, quando nós nos alinhamos com a face de Deus, o semblante divino, lá se encontra a vida, com isso nós derivamos de lá vida, vitalidade e energia. Assim como o rei, quando ele é simpático a alguém, ele mostra o seu semblante, então isso significa dar vida a essa pessoa, às vezes até um condenado, mas quando o rei olha para ele com carinho, etc., isso pode comutar a sua sentença. Da mesma maneira ele nos diz, a pessoa deve estar alinhada com o semblante divino. E ele nos diz, quem é agradável a Deus, quem está cumprindo sua vontade, então está alinhado e disso ele vai obter vida, vitalidade. Diferente disso ele nos fala a influência que é dada, que é concedida para os idólatras. Também isso vem de Deus, e às vezes eles negam a Deus, contestam a Deus, servem ídolos, estatuetas, etc. Mas a sua vitalidade também é proveniente de Deus em última instância, porém Deus lhes dá a sua vida física corpórea, não de bom grado, com boa vontade, não com desejo e prazer, mas isso é dado, por assim dizer, por trás, lekach nikraim elokim acherim, por isso são chamadas de outras divindades, sheonkim mibchinat achoraim, ou seja, eles cultuam ídolos, estatuetas, e chamam isso de divindades outras aqui em hebraico acherim, outras além de Deus, mas a palavra acherim, outras em hebraico, é da mesma raiz que achoraim, achora, que significa por trás, isso indicando que a vitalidade recebida pelos idólatras, aqueles que contestam a Deus, ela vem de Deus, mas da parte externa, obscura, por trás. Em outras palavras, e no ser humano, isso que ele vai nos dizer, o que significa panim, semblante para nós, o ser humano também, correspondendo a isso,
a vontade e desejo da pessoa, que é aquilo que está no seu interior, é isso que se manifesta no seu semblante. Veimeinu mekabel be'ahava veratzon, כאילו הופך עורף ואחור חס ושלום. Então nós estávamos falando no exemplo que ele nos deu, que a atitude correta e ideal da pessoa, mesmo quando ela é submetida a provações por Deus, mesmo quando a vida não está um mar de rosas, pelo contrário, a pessoa está enfrentando dificuldades e atormentada, mesmo assim ele nos disse que a pessoa deve se manter alinhada com Deus face a face, panim el panim. Ele está nos explicando o que significa essa metáfora, essa analogia, estar alinhado com Deus face a face. Então nós já vimos o que significa a face em relação a Deus. Face, semblante em relação a Deus, expressa a sua vontade, o seu prazer, que reside no bem, aquilo que Deus dá com prazer e de bom grado, porque está alinhado com sua vontade, etc. Agora, vendo o lado do ser humano, no caso da pessoa que está aqui vivendo ou sobrevivendo às vezes e com dificuldade, etc., então ele nos diz em relação à pessoa também, aratzon ve'acheshek ubechinat panim, aquilo que nós fazemos de bom grado, quando está presente a nossa vontade, prazer e satisfação, nós dizemos que aqui nós damos a cara, aqui o nosso semblante está presente, está evidente, bem menos mekabel be'ahava, e realmente existe essa expressão, algo que a pessoa está contrariada, algo que a pessoa não se recusa a receber, que a pessoa não quer, ou etc., se ele não recebe com amor alguma coisa, com amor e boa vontade, então é como que ele dá as costas para isso. Dar as costas, que ele quer evitar, ele quer fugir disso. Isso significa dar as costas, ou seja, não mostrar o semblante. O fer oref achor chas v'shalom, ele mostra a nuca em vez do semblante. Deus nos livre. Então aqui ele está querendo nos dizer qual deve ser a nossa reação aos sofrimentos e dificuldades. Nós devemos nos conscientizar e não perder de vista que tudo vem de Deus e que Deus é bom e Deus quer o nosso bem, e aquele que ama repreende, e nós devemos nos comportar como filho sábio, sabendo que se o pai, que é tão misericordioso, piedoso, bom e etc., se ele está dando palmadinhas, é porque tem uma razão de ser, e a atitude certa não é fugir, não é se omitir, não é se revoltar, pelo contrário, é fazer uma introspecção, um balanço pessoal e saber o que e quanto fizemos de errado para corrigir, mas não fazer o contrário, não dar as costas e fugir e se omitir ou buscar soluções lá fora. Ele nos diz, assim como toda influência que Deus transmite para Israel, ela vem do semblante divino, portanto, sempre que Deus manda alguma coisa, isso vem do seu semblante. Não só quando Ele manda a benécia, a bonança de forma revelada, evidente, quando tudo está bom e maravilhoso, ou seja, bondades reveladas, que isso vem do seu semblante, mas ele nos diz não, mesmo quando aparentemente ele está nos mandando sofrimentos, está nos submetendo a privações, a dificuldades, ele também está voltando o seu semblante para nós. Isso também é uma prova do seu amor. Isso, conforme a gente explicou, que mesmo os sofrimentos que ele nos impõe são uma prova do amor de Deus à criatura, como aquele pai misericordioso, justo, que está dando as palmadinhas, que isso na verdade ocorre em função do seu amor profundo pelo filho, e ele quer endireitar o caminho do filho, que ele abandone as coisas más e negativas, etc., para o seu próprio bem, conforme os livros também nossos dizem, que isso expressa até um amor mais profundo por parte do pai, porque uma vez que a natureza do pai é bondoso, misericordioso, e é contrário à sua natureza dar essas palmadinhas, etc. Mas se ele faz isso, isso é uma demonstração, porque tem que ser feito para o bem do filho, então isso é uma demonstração de amor ainda mais profundo, que faz o pai se superar, agindo até diferente da sua própria
natureza. Então ele nos diz, o pai, assim como o pai que age dessa forma, é porque ele tem um amor profundo pelo filho, quer que o filho deixe o caminho negativo. Da mesma maneira, nós devemos saber, quando somos acometidos por sofrimentos, por provações e dificuldades, que isso vem do semblante de Deus. Não é que Deus virou as costas para nós, muito pelo contrário, ele continua alinhado com o seu semblante, porque aquilo que ele está fazendo é uma demonstração de amor. Talvez não chegue para nós aqui nesse momento como um amor revelado, como uma expressão de amor revelado explícito, mas como nós dissemos, de forma mais profunda, isso representa um amor intenso de Deus, uma preocupação dele conosco, querendo nos endireitar, nos trazer para o caminho certo. Ele nos diz, sobre isso, a pessoa tem que permanecer alinhada com Deus. O que significa? Não dar as suas costas, não fugir dessas situações, não mostrar desagrado com isso, pelo contrário. Também a pessoa mostrar a sua vontade, o seu desejo, o seu amor para Deus, como dizendo que ele sabe e reconhece que isso vem do amor de Deus. E por mais que está me doendo, estou sofrendo, está me apertando, etc., mas eu sei, eu vou receber isso e com amor, porque eu sei que isso é o amor de Deus e eu também quero retribuir e expressar o meu amor a Ele. Portanto, a pessoa deve saber aceitar e receber mesmo os sofrimentos com vontade e com amor, uma vez que ela deve entender que tudo isso é feito para ela com o intuito de endireitá-la e por um amor muito profundo que Deus nutre por ela. Nós nos encontramos no meio da carta sagrada de número 22. Então nós vimos como os Hassidim estavam querendo transferir a responsabilidade dos seus problemas, das suas preocupações que os atormentavam, transferir isso para o Rebbe, pedindo para ele conselhos e fórmulas, etc., para a solução dos seus problemas de ordem física, material, comercial e financeira, etc. E o Rebbe, por sua vez, ele devolve a responsabilidade, dizendo, inclusive, que não é certo essa atitude deles de transferirem a responsabilidade buscando uma solução externa quando são acometidos por sofrimentos. O que eles deveriam fazer é se conscientizar que esses sofrimentos são para o seu bem e eles vêm do bom Deus que os ama. E por isso quer endireitá-los, e portanto a sua atitude não deve ser fugir dele, de Deus, buscar soluções externas ou pedir para alguém interceder, mas sim manter-se alinhado com Deus face a face, semblante com semblante, também demonstrando amor a Deus, estando disposto a aceitar até os sofrimentos com amor, sabendo que o objetivo disso é algo elevado, a pessoa voltar ao caminho certo, se endireitar e voltar a Deus. Então, isso é a teoria da coisa, ou seja, essa é a lógica espiritual. Porém, como se implementa isso, como se faz isso, do que depende isso na prática? Prossegue, o Alter Rebbe nos diz, Veitza yeutza lekabel be'ahava, como é possível aceitar os sofrimentos que a vida nos impõe, os sofrimentos que Deus manda para nós? Então ele nos fala o conselho que é sugerido, o conselho que é dado nessas situações, lekabel be'ahava, não só que a pessoa aceite os sofrimentos, mas que ainda aceite esses sofrimentos com amor. O que pode se aconselhar para uma pessoa para ter essa atitude, para reagir assim? Diz o Alter Rebbe, Yatzat Hashem befi chachamenu zal, isso está baseado no conselho que Deus dá pela boca dos nossos sábios de abençoada memória. Disseram os nossos sábios, assim afirmam nossos sábios no Talmud, se uma pessoa vê que estão acontecendo dificuldades e sofrimentos, como ela deve reagir, o que ela deve fazer? Ela deve lefashpesh bemaasav, ela deve fazer uma introspecção, um balanço pessoal, uma autoanálise, examinar as suas condutas, assim recomendaram os nossos sábios. Ou seja, se alguma coisa está acontecendo de mal e negativo,
Primeiro, a pessoa deve saber que isso não é por acaso, porque existe um Deus que é regente do mundo e tudo o que acontece é por divina providência, e há uma providência individual sobre cada criatura. Então, se algo aqui não está funcionando, deve ter alguma razão de ser, e essa razão de ser a pessoa não deve procurar fora, mas dentro de si. Será que eu sou culpado? Será que eu cometi alguma coisa de errado? Será que eu fiz algo mal? Será que eu estou em dívida e débito? Então, quando a pessoa começar a fazer um balanço pessoal, uma autoanálise, diz o Alter Rebbe, seguindo a recomendação e conselho dos nossos sábios nessas situações, Veimtzalo avonot atzrichim miru kisurim. Então, ele nos diz com certeza, se a pessoa não cai no auto-engano, ela vai encontrar na sua ficha pessoal, pecados que requerem algum tipo de purgação, que ocorre por meio de sofrimentos. Os nossos sábios já nos disseram que existem pecados que, para serem purgados e expiados, assim como a roupa que tem uma mancha, às vezes basta, se é uma poeira, basta sacudir, chacoalhar, se é uma mancha precisa lavar, e às vezes precisa lavar com produtos mais fortes e etc. E quanto mais profunda a mancha, então precisa raspar, ou o que for. Da mesma maneira, explicar aos nossos sábios que existem alguns pecados que, para serem purgados e expiados, então tem que se passar por sofrimentos, e o intuito desses sofrimentos é de purgar, de trazer expiação, limpeza para a alma, lavar a alma da pessoa, maneira de dizer. Prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, quando a pessoa se conscientizar disso, então ele vai poder enxergar as coisas de forma diferente, ele vai ver claramente Godel Ahavato Eilav, o grande amor que Deus nutre por ele, Hamekalkelet Ashurai, como a gente falou que amor é algo que transforma a conduta do ser, o amor é algo que altera aquilo que é o padrão e o convencional, e mesmo em relação a Deus também, quando Deus expressa o seu amor intenso para nós, mesmo que isso venha em forma desses sofrimentos que tem como objetivo limpar a pessoa, purgar a pessoa, trazer a ela expiação, restabelecer a pureza, a limpidez da sua alma. Então ele nos diz aqui, vendo isso dessa forma, a pessoa vai perceber, a pessoa vai começar a enxergar de forma diferente, vai ver o grande amor que Deus nutre por nós, a ponto disso também alterar a conduta padrão de Deus, que é o Rei dos Reis, não é? Que é o mais honrado de todos. Ele nos fala que Machal, sabe a que se assemelha a isso? Tomando como exemplo Melech Gadol Venorá, um rei grandioso e temível, que ele vai se ocupar de trocar as fraldas ou mexer na sujeira do próprio filho do bebê. Arochetz bichvodou beatzmo tzoat beno yechido. Então, por mais que ele tem servos, por mais que ele tem súditos, e aqui significa botar a mão na sujeira, etc., mas o rei ama tanto esse seu filho único, ele tem por ele tanto amor, que o rei está disposto até a pessoalmente limpar e lavar a sua sujeira, a sujeira do seu filho único, como escatu, vimrachatz Hashem tzoat bnot Zion chulei, beruach mishpat. Inclusive ele nos traz que há um versículo que faz alusão a isso. Ele nos diz, um versículo em Yeshayahu, em Isaías 4, como está escrito, como se Deus lavará a imundície das filhas de Zion com espírito e justiça, etc. Mas aqui, como o que nós vemos, como um rei que às vezes ele quebra todo o protocolo, ele sai da sua grandeza, honradez e esplendor para ir com as próprias mãos pessoalmente limpar a sujeira, botar as mãos na sujeira do filho único, mas para limpá-lo. E por que ele faz isso pessoalmente? Porque ele ama o seu filho único, que ele tem um amor imenso por ele. Da mesma maneira ele nos diz, assim a pessoa deve enxergar os fatos quando a pessoa fizer o balanço pessoal, encontrar dentro de si, fizer as contas e souber que ele tem também pecados, falhas e transgressões,
que para sua expiação e purgação eles necessitam de sofrimento, a pessoa precisa passar por sofrimentos, disso vem a purgação dessas falhas e pecados. Então, a partir daí ele vai entender também a bondade divina que está presente nesses sofrimentos que são enviados a ele, quando ele vai entender e captar que Deus está fazendo isso com ele por amor, e o amor que Deus nutre por ele é tão intenso que Deus quer limpar a sua alma, quer tirar totalmente qualquer resíduo dos pecados, qualquer vestígio das transgressões e, portanto, quer trazer a ele expiação, purgando os seus pecados. E mais do que isso, se fala que esse amor tão intenso de Deus é tão forte que aqui o próprio rei, por mais que Deus é bondoso, misericórdia, etc., mas aqui ele próprio está se encarregando de limpar a nossa sujeira, dado o amor que ele tem por nós como por um filho único. A pessoa pensar dessa forma, refletir dessa maneira e começar a enxergar os sofrimentos com esse enfoque, então vai se despertar dentro dele um amor ainda mais intenso a Deus. Isso vai torná-lo apto de aceitar e receber as repreensões divinas ou até os sofrimentos que vêm de cima, não só aceitar e receber, mas até mesmo com amor. Isso que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo que Maim Apanim El Panim, da mesma forma que a água reflete o semblante que é exposto diante dela. Ou seja, existe aqui o efeito de reciprocidade, o efeito espelho. Se há águas límpidas e uma pessoa se põe diante da água, então ele vai ver refletido na água o seu semblante, o seu rosto. Ele nos diz que assim também ocorre com os relacionamentos. Fala o versículo na sua sequência, Ken leva Adam el Adam. Assim o coração de uma pessoa reage a outra. Quando nós demonstramos amor, nós atraímos amor. Quando nós exibimos amor e carinho, nós desencadeamos do outro lado também amor e carinho. Existe esse aspecto de reciprocidade. Ele nos diz, quando a pessoa refletir em tudo isso, e aceitar esses sofrimentos. E mais do que isso, recebê-los até com amor. Então, afirma o Alter Rebbe, ele vai desencadear um processo de reciprocidade. E sabe o que vai acontecer? Isso vai despertar amor lá em cima, por assim dizer, em relação a Deus. Ou seja, Titorer ahava belev kol maskil umevin. Yekar mahut ahavat Hashem el atachtonim. Quando, começando aqui embaixo, se despertar no coração da pessoa um amor, e esse amor vai ser despertado através dessa reflexão que a pessoa faz, quando a pessoa refletir sobre tudo aquilo que nós falamos e entender a preciosidade do amor divino, o quanto esse amor de Deus é essencial, o quanto Deus se dedica a nós, seres inferiores, está interessado no nosso bem, a ponto até de pessoalmente, maneira de dizer, limpar nossa sujeira. Ele nos diz que esse amor, essa demonstração de amor e carinho profundos por Deus, que ele está disposto a tudo, até sair do seu padrão, fazer aquilo, não só que não é compatível com sua honra, etc., mas também Deus não gosta de punir, castigar, dar sofrimentos. Deus é bom, é misericordioso. Se ele o faz, isso demonstra um amor ainda mais profundo com o intuito de nos endireitar. Então, ele nos diz que esse amor é algo, esse amor demonstrado por Deus, a pessoa tem que entender que é algo melhor, algo mais precioso, mais caro, mais do que toda a vida, mais do que toda a existência, até a existência eterna. Como Shkatuv, Maya kar hasdecha vechulei, kitov hasdecha mechaim. Nos diz que esse amor divino que Deus expressa dessa forma é mais precioso, melhor que todas as espécies de vida de todos os mundos, como está escrito no versículo no Salmos 36. Deus, quão preciosa é a tua bondade. Então essa bondade que Deus expressa é algo mais precioso do que qualquer outra coisa. Ou, conforme está escrito também no Salmo 63, que Tov Hasdecha Mechaim, Deus, a tua bondade é melhor do que a vida, ou seja, do que todo tipo de vida em qualquer nível.
Então, quando a pessoa se conscientizar disso, ela vai saber que por mais que ela tem dor, por mais que ela possa estar sofrendo aqui nesse mundo, enfrentando dificuldades, porém, o que toca ela de forma muito mais profunda deve ser o amor que Deus tem por ela. Porque esse amor de Deus pela pessoa é a coisa mais preciosa e cara, mais do que qualquer outra coisa. Então, a pessoa tem umas dificuldades aqui, enfrenta apertos, limitações, mas isso é uma demonstração de amor a Deus, e esse amor é mais caro e precioso do que qualquer outra coisa. כי החסד שהוא בחינת אהבה הוא חיי החיים שבכל העולמות, כמו שכתוב, ומכלכל חיים בחסד. Prossegue o Alter Rebbe nos diz, porque chesed, Sefirah de chesed, bondade, que é uma manifestação do amor, o amor está ligado, é derivado de bondade. E através do amor se expressa também o chesed da bondade. Ele nos diz, essa bondade é a fonte de vida que está presente em todos os mundos, como a gente fala na nossa liturgia, que Deus sustenta a vida através da bondade, do atributo de bondade. Então, quando a pessoa se conscientizar disso, tudo vem de Deus, e Deus é bondoso, e Deus está envolvido nisso, na sua bondade, com o seu amor, que toda a vitalidade de todo o universo é derivada da bondade e do amor divino. Portanto, essa bondade e amor de Deus são a coisa mais preciosa que existe acima de tudo que há no universo. Quando a pessoa se conscientizar disso, ela vai causar o efeito recíproco. Qual é o efeito recíproco que vai vir de cima? Então vai ocorrer, como reação a isso correspondente, Gam Hashem iten atov ve'aer panav elav bibchinat ahava megulá. Deus também do seu lado, então irá lhe conceder bondade à pessoa, mas bondade evidente, bondade revelada de uma forma explícita, que a pessoa possa captar a olho nu, que a pessoa possa sentir o bem de forma tangível aqui nesse mundo. Quando a pessoa enche o seu coração dessa conscientização da bondade divina, quanto Deus é bondoso, e ele está consciente de forma profunda dentro de si que tudo essa bondade de Deus, etc. Então Deus reage da mesma forma, mandando para ele o bem, mas o bem de forma revelada. Ve'yaer panav elav bibchinat ahava megulá. Deus irá resplandecer, fazer brilhar o seu semblante para essa pessoa, e semblante significa boa vontade, o desejo, o âmago, o interior, o íntimo de Deus, de uma forma revelada, de um amor que se expressa de forma evidente. No início, esse amor oculto, fazendo alusão a um versículo que ele mencionou no início da carta, no início, a princípio, esse amor, ele se encontrava revestido, se encontrava embalado, se encontrava oculto por trás, por debaixo de uma admoestação que estava revelada, ou seja, o que aparecia revelado parecia uma repreensão de Deus, mas nós explicamos que essa repreensão vinha do amor. Só que esse amor estava oculto, e o que a gente via de forma revelada era a repreensão, a admoestação. Ele nos diz que agora isso vai se inverter, o que vai estar revelado de forma evidente é o amor expresso, o amor revelado de Deus, e nesse instante vai acontecer o que é chamado na linguagem cabalística Veitmatku agvurot beshorshan. Então as gevurot, a severidade, expressões de severidade de Deus, elas serão adoçadas na sua fonte, seja essa expressão de repreensão, de admoestação divina, que também era pelo amor. Elas vão ser neutralizadas e, por assim dizer, vão ser adoçadas, vão ser neutralizadas, não vai se sentir mais a gvurá, a severidade, o rigor, o juízo, e sim apenas a bondade, o amor, a afeição, etc. E essas gevurot, elas são adoçadas na sua fonte, na sua raiz. Então, nesse instante, ele nos diz, por meio disso, ou seja, a pessoa consegue isso no momento que ela se conscientiza aqui embaixo, quando ela percebe que tudo é uma expressão do amor de Deus, e quando ela decide
aceitar isso, e não só aceitar os sofrimentos, mas aceitar até com amor. Então isso causa e desencadeia essa reviravolta cósmica no plano espiritual, fazendo com que as gevurot, as severidades, expressões de severidade divina sejam adoçadas, e só sobre, e só reste o amor explícito. Por esse meio, toda essa severidade ela vai ser anulada para todos, sempre, eternamente. Então, quando a pessoa se aproxima do Pai Celestial, quando a pessoa se vê acometida por sofrimentos, e ela reage fazendo tshuva, não fugindo de Deus, não buscando soluções externas, mas sim fazendo uma introspecção, voltando-se para dentro de si próprio, fazendo uma autoanálise e balanço das suas ações, procurando fazer tshuva, retornar a Deus e aceitar e receber a repreensão divina com amor. Então, através disso, a pessoa faz com que se ilumine, se brilhe e resplandeça o semblante divino para si, para a pessoa. E com isso ele consegue neutralizar e adoçar as expressões de severidades, porque no final das contas essas severidades também aconteciam e vinham em função do amor de Deus a nós, e quando esse amor pode se manifestar de forma revelada, então naturalmente se anulam e se cancelam para sempre todas as severidades.